Olá, meu nome é Regina Chulan, eu sou pintora capixaba, tenho uma licenciatura em pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e estou aqui com vocês para dar continuidade às nossas conversas e quero agradecer muito ao Museu Vale por essa oportunidade, especialmente ao Ronaldo Barbosa por esse convite, porque é muito bom, inclusive nesses tempos difíceis que nós estamos passando, o planeta todo, ter a oportunidade de falar sobre uma grande paixão minha, que é o desenho. Já fiz 2 exposições no Museu Vale, uma coletiva e com 7 artistas capixabas e outra individual, que foram muito interessantes e proveitosas para o meu percurso e também para dar a conhecer o meu trabalho, fundamentalmente aos espíritos santenses, porque acho que quando nós ficamos muito tempo fora, como foi o meu caso, 30 anos fora de Vitória, a gente pode ter perdido os contatos, o elo com as pessoas e também há por assim dizer, um buraco, não é? Dessa distância, mas mesmo assim eu pontualmente fazia exposições quando via Vitória, ou dava workshops na Universidade Federal do Espírito Santo. Muito bem, hoje nós vamos continuar a falar sobre o desenho e o medo do papel branco. Só que vamos começar referenciando na conversa passada, porque já disse que não é uma aula, respirando. Para mim também é importante, porque eu vou me acalmar perante as câmeras que estão aqui à minha frente. Portanto, é um momento de silêncio. O silêncio é precioso. Ele nos ajuda, junto com essa respiração, a termos um foco naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos tocar. Portanto, depois de inspirar e expirar, eu vou usar aqui a minha cola e dizer mais uma vez que é um prazer estar a falar sobre essa grande paixão que é o desenho. Aqui nesse ateliê, eu penso também que em todos os ateliês é um espaço sagrado, é um espaço diferente, mas nós, artistas, não é por isso que nós estamos desligados da realidade. Muito diferente, o nosso tempo é que é outro, o nosso tempo de dedicação. Isso aqui, esse espaço, é um espaço de experiência. Portanto, eu espero que vocês tenham feito alguns exercícios em casa sobre o olhar e a mão, não usar a borracha e não olhar para o desenho, só olhar depois para rir muito, porque, como vocês viram, sai um desenho bastante despojado, sem as minúcias que, eventualmente, com o exercício do olhar, essas minúcias vão aparecendo e vão caracterizando cada vez mais, enriquecendo o seu desenho. Então nós não vamos esquecer dos exercícios que nós fizemos, daquele exercício do olhar e das mãos, não é? De nós fazermos realmente o exercício do reflexo, e isso também nós vamos trabalhar hoje. Mas antes de nós começarmos a fazer esse tipo de desenho, que eu vou dizer a vocês, porque no momento seguinte, nós vamos falar sobre o olhar, o observar e o desenhar. Mas antes do olhar, observar e desenhar, vocês poderão, não vamos fazer isso aqui outra vez, que é praticar um bocadinho aquele exercício da motricidade. Portanto, olhar e desenhar, olhar e desenhar, olhar e desenhar, que é uma espécie, como eu disse a vocês, de aquecimento dos olhos, aquecimento das mãos, para você depois desenhar de outra forma. E nós vamos falar também agora sobre outros pontos que fazem parte, numa coisa mais à frente, do objeto
dos nossos exercícios. Ou seja, já falei com vocês sobre o suporte, mas esse suporte tem dimensões. Esse suporte, ele, como eu disse a vocês, ele tem que suportar o desenho ou a pintura. E dentro desse suporte, eu estou aqui usando uma folha branca, dentro desse suporte, seja no caso ele é uma folha A4, portanto retangular, mesmo dobrando a folha, vocês vão ver surgir uma coisa que faz com elementos que são fundamentais para o trabalho, ou seja, as linhas mestras de um suporte. Todo suporte, mesmo quando você vai trabalhar em escultura, mas aqui estamos a falar propriamente da bidimensionalidade, nós temos um suporte que tem linhas mestras. Essas linhas, elas vão comandar aquilo que você vai construir na sua folha. Eu estou aqui sem réguas, nem nada, não é? Mas dentro desse cruzamento de linhas, nós vamos ter determinadas linhas mestras que vão comandar, e isso é um processo seletivo. Cada um de nós é único, cada um de nós tem um olhar sobre o suporte, cada um de nós tem uma maneira diferente de pôr o objeto da sua pintura no suporte. Mas essas linhas, que são praticamente linhas guias, você pode de repente descobrir, quando você vai colocar a sua figura, não é? Que ela, nesse caso, não só está num suporte, que é o papel, não é? Mas a sua figura, ela está suportada por uma das linhas mestras do espaço, do suporte. Isso é fundamental, porque te dá uma segurança. É claro que com o tempo nós vamos tendo essa grade, essa rede de linhas, ela já vai fazer parte do nosso conhecimento lá dentro do nosso inconsciente ou subconsciente, seja lá de onde for, ela vai estar, esse conhecimento vai estar guardado e ele vai aflorar, ele vai aparecer. Embora ele realmente, estando presente, você de vez em quando vai ter que colocá-lo mesmo no suporte, porque isso vai te ajudar. E ele pode surgir antes, pode surgir depois, pode surgir durante, ele vai ter que surgir, porque senão o seu objeto, o objeto do seu estudo vai ficar perdido num espaço desconhecido. E ele tem que estar seguro. E você tem que estar segura de que ele está seguro. Outra coisa, outra dica importante também no suporte, em relação ao desenho ou em relação à pintura, é o enquadramento. O enquadramento nós usamos, e muitos pintores ainda usam, não só isso, como usam também a trama direta em papéis transparentes, não é? Esse enquadramento faz de conta que esse aqui seria o tamanho da sua folha. Então, eu vou dar só um exemplo, eu vou colocar aqui esse bule e vou colocar, vamos ver se aqui nós conseguimos estabelecer mais ou menos mais ou menos isso, tá bom assim? Mais ou menos para nós podermos ver como é que o bule se encaixa nos limites da folha escolhida. Isso aqui corresponde, nesse caso é uma folha, mas é mais ou menos A4, mas faz de conta que isso aqui tem 3 metros por 5. Portanto, o fato de estar assim, agora eu vou inverter a imagem, porque é para mim nesse caso, né, mas eu vou antes fazer uma outra demonstração, que isso aqui anda. Portanto, isso andando, você pode enquadrar aquilo que você quer desenhar, aquilo que vai fazer parte do seu desenho, enquadrando isso. Isso é como se fosse um espaço transparente, vai te ajudar a te dar os limites da folha, os limites da tela, não é? Portanto, é um exercício também bom, porque o enquadramento em qualquer
mesmo na Câmara nós aprendemos isso, né? A ver na máquina o enquadramento da cara, o enquadramento do sorriso, o enquadramento da pessoa inteira, meio plano, plano inteiro, plano italiano. Tudo isso nós aprendemos para nós termos uma maneira mais simples e mais tranquila de nós colocarmos o objeto da nossa pintura no suporte. Um exercício também que eu considero importante e que dá um conhecimento, porque aqui fica mais difícil nós falarmos, é nos planos. Os planos na construção dentro de um suporte, eles, até você descobrir, até você encontrar o seu caminho, eu recomendo que vocês escolham dentro dos livros que vocês têm, ou um postal, mas nos livros vocês escolham um pintor, um desenho ou uma pintura. Nesse caso, eu escolhi aqui um Matisse, um trabalho que realmente eu considero dos mais belos trabalhos, não sei se são dos últimos, mas um belo trabalho dele, pela simplicidade, pela sobriedade, e penso que aqui eu posso fazer isso para mostrar. E por que eu escolhi esse particularmente? Não só porque eu gosto, para já, não é? Mas porque ele tem linhas muito objetivas, muito direitas, muito retas, e é muito simples. Nós, quando colocamos isso aqui ao lado, ou com uma folha transparente, com um papel vegetal, por exemplo, nós vamos ver o que é a simplicidade na composição. Porque, tendo um retângulo aqui à nossa frente, nós vamos ver que ele usou determinadas linhas básicas, muito básicas, para fazer a estrutura do trabalho dele. E se você for buscar na folha as linhas mestras desse espaço, você vai encontrar sobre que o Matisse construiu o trabalho dele. Então, eu aconselho sempre que façam uma desmontagem dos planos com papel transparente e recortam, isso aqui é a mesa, mas prolonguem a diagonal, prolonguem as diagonais, vejam como é que isso se comporta, como é que a folha, como é que ele construiu dentro. Eu vou desenhar em cima da figura, em cima mesmo do quadro, porque eu acho que isso é fascinante. Depois, com o carvão, eu posso usar a borracha, pelo menos para isso. Então, isso aqui vocês vão ver a construção que ele usou, que é de uma simplicidade extraordinária. E onde é que estão as direções, onde é que está construída a força, como é que ele foi buscar, porque isso tem tudo a ver. As linhas, estabelecendo a relação entre elas, elas conversam entre si. E elas formam essa trama que vai sustentar o que você vai colocar em cima. E as linhas vão conversar entre elas. Eu chamo isso de um estabelecimento de relações. As linhas vão se relacionando, vão se construindo e a trama vai se construindo. Mas é preciso, talvez, vocês escolherem e fazer esse exercício e desmontar. E quando eu digo assim, copiar, as pessoas copiar é uma coisa horrorosa, copiar. Ninguém resiste a fazer uma alteração no desenho. Ninguém resiste, porque os nossos olhos, os cones e os bastonetes, veem cores diferentes. O verde que eu vejo não é o verde que você vê, não é. O azul não é o azul. Os cones, os bastonetes, a gama de cinzentos não é a mesma. Nós vemos de formas diferentes. Por isso que eu digo que eu tenho dificuldade em dirigir à noite, porque os cinzentos não funcionam bem à noite para mim. Quer dizer, o preto e o branco fica tudo muito cinzento e embora eu goste de viajar à noite, mas não posso dirigir à noite, porque nós funcionamos individualmente. Cada um de nós tem os olhos, tem a mão, tem a sua ferramenta, então nós somos muito diferentes. E essa individualidade que dá essa riqueza maravilhosa quando vamos expressar o nosso desenho, as nossas ideias. Muito bem, já falei para vocês do suporte, do conhecimento, e agora vamos falar da estrutura dos objetos.
eu volto a falar do mestre Federico Jorge e também não posso deixar de falar nos meus professores também da Escola Superior de Belas Artes, que foram muito importantes para mim. A prática foi uma coisa extraordinária. E o que se passa? Quando o mestre Federico, como eu disse a vocês, o mestre Federico era um professor da Escola Superior, da Faculdade de Arquitetura, e no tempo ainda da minha escola, a Faculdade de Arquitetura e a Escola Superior de Belas Artes, a Escola Superior de Belas Artes congregava a arquitetura e as artes. Portanto, era uma coisa conjunta e foi separada pouco antes de eu entrar, não é? E o mestre Federico foi uma pessoa que era professor de arquitetura, tinha sido de pintura também, e ele, como arquiteto, mas vindo de uma geração anterior, bastante anterior à minha, não é? Ele fazia exigências que eu considero importantes para mim. Ou seja, eu diria que o mestre Federico deu-me olhos de ver. Ele me chamava muita atenção, na maior parte das vezes, para o conhecimento da forma. E chamava muita atenção para a estrutura do objeto, do desenho, o objeto da pintura. E o que eu digo em relação ao objeto da pintura é pelo seguinte: todo e qualquer objeto, seja uma simples maçã, aparentemente um abacate, simples a forma, parece simples, ou um boneco articulado, ou uma paisagem, tudo, nós, figuras humanas, não é? Nós temos um esqueleto lá dentro, nós temos uma estrutura. Portanto, aquele exercício da conversa anterior, do olhar e ver, você vai ver a forma de fora, você ao mesmo tempo vai perceber que ela tem uma forma interna, uma estrutura interna. E o mestre me dizia uma coisa que considero de extrema importância. Ao você conhecer a estrutura interna do objeto, vai te dar uma vontade enorme para você transformar o objeto em outra coisa. Não sei se a câmera no momento está pegando o boneco articulado, e tenho ali um articulado que eu fiz agora dele, marionetes. Por quê? O articulado para mim é uma fonte de referência muito grande. Eu sempre trabalho, eu tenho montes de desenhos relacionados com articulado. Mas nós que somos criaturas muito pequeninas nesse planeta e no universo, mas a nossa medida é um pouco o corpo humano. E esse corpo humano tem uma estrutura. E é através dele, através do nosso olhar, que a gente vê, olha que árvore pequenina, que árvore grande, uma montanha, esse espaço, essa paisagem. E tudo ele se comporta como uma grade. Essa grade existe na natureza. Essa grade existe no objeto. Portanto, se eu for desenhar um abacate, eu geralmente parto o abacate também. A partir do abacate, muitas vezes, nesse caso eu não vou partir o abacate, mas eu parto o abacate para ver como é que ele se comporta por dentro, o que ele tem dentro. A figura humana, quando eu mexo com ela, ela tem uma estrutura interna. É essa estrutura que proporciona que meu pulso gire, que eu estique o braço, eu faça movimento. E toda essa estrutura se passa. Se eu olhar para o bule, eu posso desenhar aqui, o bule vai ter, no caso, se eu começar a desenhar, eu vou perceber que ele tem uma estrutura, como é que ele se comporta. Eu vou botar mais de lado para poder desenhar o bico. Como é que ele se comporta? Ele tem uma estrutura, senão ele desmontaria. Então é importante que a gente observe bastante o objeto para perceber como é que ele funciona, para que a gente possa transformá-lo. É por isso que agora, nesse momento de meu trabalho, eu inverti a posição do articulado, coloco-o de cabeça para baixo e fiz dele um pouco marionete, por assim dizer, porque eu gosto de mexê-lo e colocá-lo em posições diferentes de acordo com aquilo que eu vou fazer. Então é importante que vocês observem o objeto a ser desenhado de várias formas. Quando você vai desenhar uma paisagem, pinte outra vez,
pinta outra vez, você vai perceber que ao mesmo tempo vai havendo uma limpeza, vai havendo uma limpeza na maneira, na estrutura que ela se apresenta. Porque nós temos o nosso primeiro, como é que está me faltando a palavra, o nosso primeiro reflexo é nós colocarmos tudo ali. A mesma coisa que eu estava falando dos materiais, nós usarmos todos os materiais. Vemos tudo. Não, o mínimo. Se eu, de repente, sem olhar para o objeto, quiser desenhar um bule, mesmo que ele não esteja presente, eu vou saber como é, porque eu já fui lá. Já sei como é que ele funciona, porque eu conheço a estrutura dele. E ele vai me dar hipóteses que eu trabalhe com ele de outra forma. E hoje também eu gostaria de fazer uma aproximação com vocês de um particular no desenho que eu considero também muito importante, que é desenhar com o corpo. Ou seja, agora nós vamos usar o corpo todo, nós vamos despegar, separar, sair, às vezes nós estamos desenhando. Não quer dizer que seja mal, é importante isso. Claro que é. É importante você estar aqui desenhando com o objeto, desenhando. Mas nós temos que criar, nos libertar, porque às vezes o estar assim pode limitar bastante o nosso movimento e a nossa abordagem ao tema. Não é? Portanto, eu agora vou passar. Não esqueçam de fazer o exercício que eu disse a vocês, porque eu acho que é importante, vai enriquecer bastante o conhecimento, tanto a desmontagem dos planos, fazer manchas, dividir, cortar os papéis, ou com as tintas, fazer essa trama. Eu acho que é um exercício bom que vocês vão enriquecer bastante o vosso trabalho, com o pintor que vocês gostam. Não esqueçam que a relação amorosa do objeto escolhido é importante, porque senão vai te dar logo um desinteresse. E você, se está fazendo uma coisa que gosta, pelo menos escolha uma coisa que você gosta muito, para te alimentar o coração. Há muito tempo vi um dito japonês que é muito interessante, que é assim, para pintar, não basta os olhos e a mão, é preciso também o coração. Portanto, se você não estiver envolvido amorosamente, aquilo não vai resultar. Só que, às vezes, é bom você trabalhar, mesmo que você não esteja envolvido amorosamente, porque há outra frase célebre nossa que nós conhecemos muito bem, 90% transpiração e 10% de inspiração. Porque na hora, se você trabalha e dá a cuidado no seu ver e na sua mão responder, quando a inspiração aparece, você está pronto para responder. Por isso que o exercício é importante. É importante você praticar para que você possa responder. Dentro disso, voltando ao que eu disse a conversa passada, experimentar os vários materiais, inclusive tesoura, papel, corda, agulha, bordado, seja lá o que for. Mas experimentarem para vocês encontrarem qual é a ferramenta adequada para que complementa a sua mão que vai responder aos teus impulsos. E agora nós vamos passar ali ao lado, só para desenharmos um bocadinho com o corpo. O que eu quero dizer com isso? E que eu gostaria que vocês fizessem, porque vocês podem apanhar, seja tela ou papel, podem forrar, se não tiverem um cavalete, com uma tábua, com platex, vocês podem forrar a parede com um pouco de plástico suficiente para não sujar a parede, podem colocar o papel com fita preso na parede, não é? Para que vocês saiam dessa coisa que para mim é um limite. Não é que eu não gosto de fazer coisas pequenas, porque às vezes faço coisas muito pequeninas, mas o que eu gosto mesmo é trabalhar com o corpo. Portanto, vamos passar ele para o lado. Pronto, então o que eu fiz aqui coloquei umas folhas na parede, que eu já disse a vocês, põem um plástico por trás, se vocês não têm um lugar específico, um ateliê para pintar, mas que querem trabalhar, põem um plástico por trás, prendam as folhas brancas. Isso aqui eu coloquei algumas aqui só para nós podermos ter uma noção disso, daquilo que eu quero falar, que é a relação do seu corpo com o desenho. A captação disso. É importante que nós,
a termos todo o movimento do corpo, nós podemos usar isso no desenho, o que é importante, porque isso nos dá um relaxamento, nos dá uma vontade, nos dá uma percepção da forma que é completamente diferente de você estar debruçado sobre a folha de papel. Então agora eu vou usar os articulados que estão ali à frente, mais ou menos, e não tirando da ideia os exercícios que eu falei, tendo mais ou menos o limite da folha, mais ou menos a gente sabe onde é que estão as linhas mestras desse espaço, desse suporte, e podemos começar a ver como é que nós queremos lançar essa figura. Não se preocupe, pode lançar devagar, leve, pode ser pesado, é quase como se fosse um reflexo. Nós vamos trabalhar a direção, ou seja, não faz mal que suje, nada disso. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em conhecer o movimento, nós estamos interessados em conhecer o movimento não só do objeto, ou seja, da estrutura do objeto que estamos a trabalhar, como aquilo que a nossa estrutura pode dar. É quase como se fosse um bailado. E isso, vamos voltar aos materiais, experimentem. Então, aqui nós começamos a trabalhar vendo as linhas fundamentais do objeto, como é que ele se comporta, consertando por cima os erros. O importante é essa relação daquilo que estamos a desenhar com o nosso corpo, com o nosso envolvimento. Aqui eu transferi, como eu disse a vocês, eu modifiquei aquele boneco, aquele articulado, porque ele é como eu, como você, ele mexe. Então eu coloquei de cabeça para baixo. Como é que ele se comporta? Vamos trabalhar com o movimento. É importante que vocês façam o movimento. E é através desse movimento que você vai descobrir imensas coisas. Direção, enquadramento, mancha. E a propósito da mancha, há uma outra dica que é importante. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com as sombras que fazem os volumes. Não se preocupem com isso agora. Mas se vocês quiserem ter atenção a isso, nós podemos simplesmente semicerrar os olhos. Ao semicerrarmos os olhos, nós vemos as partes mais escuras e as partes mais claras do objeto. Então, de repente, você trabalhando nisso, você também pode inverter os materiais, não é preciso, porque ele é carvão ou porque ele é lápis, trabalhar com ele, com a linha. Vamos entender como é que isso funciona. E aos poucos, se nós tivermos atenção, sem ter atenção, e tendo atenção, nós vamos chegar à compreensão da forma. E isso vai se passar com qualquer tipo de material. Não se esquecendo, porém, que tudo isso que você faz, você pode jogar fora. Não se preocupe, isso é uma base. E todo material vai lhe dar a continuação da sua mão. E é preciso você descobrir isso. Usem a esponja, usem pincéis, usem papéis, usem aquilo que for necessário. Porque o importante não é só o desenho, o importante é você encontrar o seu caminho. Então,